Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, neste vídeo vou tirar algumas dúvidas com relação às vacinas para as galinhas. Também vou falar um pouco aqui sobre os galos e dar uma atualizada sobre a minha criação. Muita gente pediu para mandar abraço, mas eu não anotei, então vou deixar para o próximo vídeo, valeu? Vamos lá! Então, as dúvidas são recorrentes com relação às vacinas para as galinhas. Vacinas que devem ser aplicadas desde pintinhos. Também tenho recebido muitas perguntas com relação aos galos, se eles são importantes ou necessários na criação de galinhas poedeiras. Como dizia Jack, o estripador, vamos por partes. Primeiro, com relação às vacinas, não é segredo para muitos que acompanham o canal que eu não vacino minhas aves. Não é por não achar necessário, mas pelo fato que eu não encontro as vacinas aqui. E a compra pela internet é inviável na maioria das vezes. Acontece que elas são armazenadas em baixas temperaturas, o que dificulta o envio para longas distâncias. Infelizmente. Mas não é porque eu não uso que eu vou deixar de recomendar. Vou mostrar a tabela de vacinação para facilitar a vida de muita gente que pode ter acesso a essas vacinas. Olha aí. Veja que a tabela está especificando a idade da ave, a doença e o tipo de vacina a ser aplicada. Também mostra como ela deve ser aplicada e a quantidade de doses. Então essas são as principais, como eu já falei outras vezes. Vejam que são muitas vacinas e isso sai caro. Na minha opinião, não compensa comprar todas essas vacinas se você tem poucas aves. A maioria delas vem em quantidade suficiente para 1000 aves. O que não é usado tem que ser descartado. Outra coisa que se deve observar é quais as doenças recorrentes na sua criação ou que são comuns na sua região. Aí, comprar as vacinas necessárias. Na minha criação, por exemplo, a coriza infecciosa é recorrente, como na maioria das criações Brasil afora. Se bem que já faz um tempo que ela não aparece, mas a vacina para coriza eu tenho vontade de adquirir, sem dúvidas, e o preço dela é elevado. Lembrando que tem que vacinar todas as aves ao mesmo tempo, pelo menos as que estiverem na faixa etária indicada. E quando você compra pintinhos de um dia em casa de ração, loja de produtos agropecuários, etc., esses pintinhos já vêm vacinados, com a primeira dose de praticamente todas as vacinas indicadas para eles naquela idade. Bom, sem as vacinas, os cuidados devem ser redobrados. Manejo, alimentação e ambiente devem ser impecáveis. Aqui mesmo, se uma galinha parece triste, eu coloco num local isolado, ambiente adequado e com boa alimentação, observo os sintomas e, se necessário, dou algum remédio. Na maioria das vezes, a alimentação é suficiente para as aves se recuperar. Num local inadequado, dificilmente elas se recuperam, mesmo com bons remédios. A maioria das pessoas não observam, melhora com a aplicação de um remédio, aí aplicam vários outros, o que acaba piorando a situação. Então, eu recomendo as vacinas para suas galinhas. Mas dá para criar as aves sem elas, tranquilamente. Minha criação é um exemplo disso. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar sua curtida e inscrever-se no canal se não for inscrito ainda, valeu? E ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E falando dos galos, uma pergunta que recebo com frequência é: preciso do galo na criação de poedeiras? A resposta é não, desde que você não queira reproduzir suas aves. E aí, você não precisa do galo. Como já falei em outros vídeos, o galo deixa a criação mais bonita, mais característica. Porém, sua serventia é fazer pintinhos. Ele até organiza o plantel, separa a briga de galinhas, alerta para possíveis ameaças e tal. Dizem que a presença dele torna a criação 12% mais produtiva e diminui a mortalidade. Mas dá muito trabalho também,
come bastante, pode ser agressivo e barulhento. Quando se tem muitos galos, aí é que é problema. Este é o meu caso agora, hein? Eu tenho 5 galos e os confrontos são frequentes. Mesmo estando separados, eles arrebentam as cercas e são muito agressivos. Eu tive que prender o filho do pajezinho, onde estava o suru velho. Ele estava se confrontando aí com o Rode aqui, né? E já tinha rasgado a tela 2 vezes. O suru velho, por sua vez, impõe respeito no galinheiro, mas eu estou pensando em vender ou dar ele a algum criador vizinho aqui. Já não está legal para reprodução e a quantidade de galos, né, na criação está alta. Sem falar que vou deixar alguns machos desses lotes de novatos. Ah, para corrigir uma coisa aqui sobre os pintinhos que nasceram recentemente, eu tinha dito que eram 5 suros, mas na verdade são 3. Eu verifiquei rapidamente após o nascimento deles e passei batido. Mas acontece, está feita a correção. Valeu? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!